Sensíveis e mediúnicos, médium e mediunidade, pelo espírito Miramês e o médium João Nunes Maia. Os sensitivos não deveriam ser chamados de médiums. O vocábulo sensitivo apresenta-se como um sinônimo de médium, mas não se refere propriamente a um intercâmbio entre os dois mundos, representando apenas uma faculdade em andamento para a verdadeira comunicação com os espíritos. Mediunidade é um estado natural da criatura, um dom, um fruto maduro. O sensitivo é um fruto verde a caminho da maturidade. Este é encontrado com mais facilidade, por não precisar de certas disciplinas e não aceitar as renúncias indispensáveis à glória da faculdade mediúnica com Jesus. Sensíveis e mediúnicos. Sensíveis todos somos, médiuns pela educação dos valores morais em concerto com os ditames evangélicos. Segundo os postulados espíritas, todos o seremos. Ou seja, Kardec, em O Livro dos Médiuns, enfatiza que todos somos médiuns, e isso, se mal estudado ou, o que é pior, mal interpretado, pode nos levar a enganos e prejuízos em nossas relações com o mundo espiritual. Porque pode nos trazer a impressão de que bastou qualquer sensação para figurarmos nos catálogos de médiuns de uma casa espírita, quando na verdade não é assim que na maioria dos casos ocorre. A pessoa chega à casa espírita com um histórico versado por ela de sensações e fatos que parecem fenômenos mediúnicos e podem, pela própria sensibilidade, serem psíquicos, psicológicos, emocionais e assim por diante. E o dirigente espírita, enquanto primeiro interessado no conhecimento dos fenômenos de caráter mediúnico, terá, no estudo constante de O Livro dos Médiuns, a sua segurança garantida na avaliação e no entendimento de cada caso que se lhe surja na seara de sua atividade de orientação doutrinária. Com certeza, o estudo do próprio Livro dos Médiuns lhe trará luzes e parâmetros seguros. O próprio Kardec assegura que a mediunidade varia do zero ao infinito. Isso nos remete ao raciocínio do espírito Miramês, quando ele estabelece níveis de percepção entre o médium e o sensitivo, que a mim me parece bastante lógico e interessante naquele que concerne a relação extrasensorial. Se criarmos uma imagem para configurarmos essa relação, poderemos entender melhor quais são as características, os impedimentos, as dificuldades, as possibilidades, os recursos necessários às partes interessadas neste intercâmbio para colimarem um fim objetivo, evangélico, doutrinário, fraterno e caritativo. O princípio da relação mediúnica é a afinidade, que coloca o ser humano como intermediário entre dois planos existenciais. A afinidade se caracteriza em sua estrutura básica em duas vertentes principais: a afinidade moral e a afinidade fluídica, que aciona mecanismo de proximidade entre os dois mundos. Então vamos à imagem. O mundo material é um dos lados da relação, o mundo espiritual, o outro lado dessa relação. Entre os dois mundos, uma linha divisória que chamaremos de rio. De um lado, de uma das margens, o médium, e do outro, o espírito desencarnado. Essa linha divisória, ou simplesmente o rio, configura o óbice a ser vencido por ambos os interessados no intercâmbio
para alcançarem condições ideais de comunicação. No livro No Invisível, de Leon Denis, nos demonstra com abundância de detalhes quais são esses obstáculos a serem vencidos, tanto pelo médium quanto pelo espírito. No caso do médium, ele parece mesmo um anfíbio. Regido que por leis naturais que o interligam a dois mundos, amplamente distintos entre si. Assim, o médium, por seu organismo, pertence ao mundo físico e por seu perispírito ao mundo espiritual. Para vencer a distância que o separa pela própria natureza do mundo em que vivem ambos, espírito e médium têm que desenvolver parâmetros de identidade moral, de afinidade fluídica, de vibrações mentais e emocionais, condições de objetivos e ideais que permitam a ambos alcançarem alturas vibracionais próximas das ideias que permitam essa relação sem nenhum prejuízo, sem atropelos, sem traumas, com o máximo de fraternidade possível, guardadas as condições de cada mundo e o tipo de organização e o tipo de organismo de comunicação utilizado por cada um. Algo devemos entender de pronto é que, para educar a mediunidade quanto para desenvolver a obsessão, a porta é a mesma, a das vibrações morais. Por seu lado, o médium precisa do estudo constante e metódico para compreender o modo dessa relação, descrita em O Livro dos Médiuns, em seus princípios legais e naturais. Saber que a vibração mental, diferente entre encarnados e desencarnados, pela própria constituição de cada mundo, deve ser objeto de preocupação primordial por parte do médium. Neste livro de Leon Denis, O Invisível, do primeiro capítulo até o 11º, temos todo um roteiro de aprendizado, extensão mesma de O Livro dos Médiuns, que nos permite enxergar com mais propriedade quais são as dificuldades e as oportunidades que se desenham no seio da lei de atração, que diligencia as relações mediúnicas. A criatura perceberá em que patamar de percepção se encontra, se é um sensitivo comum ou se tem possibilidades mediúnicas mais amplas. Conseguirá entender que a mediunidade de maiores possibilidades guarda em si, com a qual às vezes ela até sonha, na verdade é aquela conquistada pelo esforço, sua perseverança, por sua dedicação. Por aprender e cultivar aquele axioma profundo exarado em as páginas da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Conhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral a que se entrega. Aspectos com os quais o candidato ao desenvolvimento, ou melhor, a educação mediúnica, deve se preocupar em linha direta de comprometimento. Vibrações do pensamento que o espírito, por estar livre da matéria, imprime maior velocidade. Conhecimento que o espírito pode ter do seu próprio passado existencial. As tendências morais de ambos que fortalecem os vínculos de afinidade. Perceber, por exemplo, que a simples linha de sensibilidade lhe permite a percepção, estreitando ou obstando identidade, objetivos e ideais, o grau de afinidade entre ambos. São aspectos esses extremamente importantes nessa relação, pois que permitirá a ambos o desenvolvimento de uma tarefa. Compromisso. Uma tarefa compromisso, facilitando a ascensão e a educação de ambos, configurando-se assim o desenvolvimento dessa sensibilidade, fazendo com que ela evolua para as matrizes mediúnicas. Essa é a tarefa do médium consigo mesmo. Ler, estudar, refletir,
meditar para melhor conhecer o mais fundo possível as obras da codificação. E a literatura espírita em seus caracteres principais, ou seja, religioso, científico e filosófico. E perceber o quanto é benéfica a luz da codificação. O quanto se nos protege, inclusive, da obsessão. O quanto se nos permite evoluir para modificar, reconstruir e renovar. Com isso, todos aqueles que estiverem de redor dos médiuns, com certeza também serão beneficiados por seu modo de ser, de agir, de pensar e de fazer. Com amor, com simplicidade, com dignidade, de modo honesto e seguro, sem ilusões ou fantasias. Lembrando que uma mediunidade com a estrutura e envergadura que tinha Chico Xavier não é condição adquirida a toque de caixa, muito menos doação divina por privilégios misteriosos a um filho dileto, mas se configura resultado da soma de muitas existências ao longo de milênios, ou seja, nada surge de gratuidade inexplicada. O Chico Xavier educou e desenvolveu a mediunidade aplicada aqui em terras mineiras, tendo Uberaba como berço ao longo de muitos séculos. Assim sendo, a paciência é a mãe da perseverança. Acreditemos na bondade do Criador, mas façamos o nosso trabalho segundo os nossos próprios recursos, sem fantasias ou ilusões que possam nos comprometer na seara dessa batalha. Que assim seja.